Amores e amores, chegamos ao 5º capítulo do nosso livro de Geografia. Nesse capítulo nós vamos falar das cidades brasileiras. Nós vimos no capítulo anterior que o território brasileiro começou a ser povoado a partir do litoral, certo? Então agora nós vamos perceber isso nas cidades. As cidades, claro, começaram ali pelo litoral. Como? Formando pequenos povoados, e esses povoados formaram vilas até que se transformaram nas cidades. Tá? Cidades, nós temos cidades planejadas e não planejadas. A grande maioria das cidades brasileiras não são planejadas. Nós temos exemplos de cidades planejadas, Minas Gerais, lá Belo Horizonte, e aqui no Rio de Janeiro, uma cidade planejada, a cidade de Petrópolis, foi planejada, sabia que a cidade de Petrópolis foi planejada? É a cidade de Pedro, Polis, né? Polis quer dizer cidade. Então, Petrópolis é a cidade que Dom Pedro, ele encomendou, tá? É aquela cidade lá. Então, algumas cidades, poucas, são planejadas. Outras, elas foram povoadas, bom? Depois disso, as cidades, elas possuem atividades econômicas. Como que o Brasil foi formando suas cidades? A princípio, os povoados por conta do pau-brasil, inclusive aqui em Cabo Frio. Então, essa retirada do pau-brasil do litoral formou as primeiras vilas e cidades, certo? Depois, lá no Nordeste, nós tínhamos a cana-de-açúcar, aqui no Sudeste também. Mas mais importante lá em Pernambuco. E lá em Pernambuco, a cana-de-açúcar puxou toda a região Nordeste lá, aquele litoral, esse povoado e essas vilas lá por conta dessa atividade econômica. Na região Norte, nós tínhamos a extração do látex, que fazia a borracha, o ciclo da borracha. Então, o látex importante lá da seringueira, né, saía daqui do Brasil lá para fora para que eles fizessem a borracha. Então, essas pessoas que vinham extrair o látex ou que trabalhavam com aquele látex ali dentro, começaram a formar povoados. Depois, passando o látex, nós temos a Era do Ouro. Teve aquela grande corrida do ouro lá, principalmente para a cidade de Minas Gerais, onde faltou comida, porque ninguém mais queria trabalhar com a terra, ninguém queria mais plantar, para cultivar, para esperar, e foram em busca do ouro, escavucando mesmo a terra ali, né, fazendo aquela erosão humana ali, para tirar o ouro. Retiraram bastante ouro, foi um período muito rico. Depois, o ouro é um recurso mineral e ele não é renovável, como os outros recursos que nós temos. E aí o que aconteceu? Foi ficando mais raro encontrar ouro. Ainda existe ouro no território brasileiro, ainda existe um serviço de garimpeiros, mas não é mais tão fácil como era antigamente. Encontrava-se ouro na beira do rio. Hoje não, tem que ter todo um processo. E aí, com esse declínio do ouro, principalmente, começou o trabalho com o café. Aí sim o Brasil se desenvolveu. Por quê? O café foi considerado o ouro negro do Brasil. O café na Europa era a bebida estimulante que todos queriam conhecer. E aqui no Brasil, vocês sabiam que o café, ele não é um produto nacional, né? Ele não é nativo daqui. O café, ele foi trazido para cá por biopirataria. O que é biopirataria? Roubado mesmo. Pirata rouba, não é? Bio quer dizer vida. E aí, como que aconteceu isso? Tava todos querendo saber como que era a plantinha, a muda do café. E o café é da África, lá da Etiópia. E aí, então, os franceses começaram a pesquisar e conseguiram descobrir. O que eles fizeram? Não fizeram lá na França, vieram aqui para a Guiana Francesa, aqui no norte do Brasil, né? No norte, nordeste ali do Brasil. E aí começaram ali algumas mudinhas. O governador brasileiro na época descobriu, mandou sua esposa fazer uma visita na Guiana Francesa. Ela foi visitar. Quando ela voltou para o Brasil, ela trouxe na bagagem uma mudinha de café. E aí então começou a plantar café no Brasil.
tá? E o café adorou o clima, a planta, o solo, o clima brasileiro favoreceu esse crescimento. E então o café tornou-se a maior riqueza brasileira na época. Inclusive, hoje, o Brasil ainda é o maior exportador de café do mundo, tá? Ele fica em torno de 30% a 40% do café mundial é brasileiro. Nessa época, 80% do café consumido no mundo saía daqui do Brasil, tá bom? Então, olha só, quanto lucro que esse café deu, quanto de mão de obra que esse café precisava, quanto de mais coisas que precisava de saco para ensacar o café, não é? E aí, o que aconteceu? As primeiras indústrias. Para quê? Para fazer os sacos para café, para fazer a ferrovia, para escoar mais rápido, para sair mais rápido esse café lá do Vale do Paraíba, do Oeste Paulista, até os portos, para sair mais rápido, para vender mais rápido. Então, aqui no café, começou esse processo industrial e deu esse boom brasileiro, desenvolvimento brasileiro. Então, olha só, desde o pau-brasil até a industrialização, as cidades vêm se desenvolvendo. Aí nós temos, as cidades também têm funções, de acordo com a atividade econômica que ela exerce. A principal atividade econômica de Cabo Frio, turística. Tá? Cabo Frio já teve uma principal atividade da pesca, o sal, ainda existe essas atividades. Mas quando a gente pensa em Cabo Frio, a gente pensa em quê? Em turismo, tá? Onde o dinheiro entra mais? A partir do turismo. Então, Cabo Frio é uma cidade turística, tá bom? Tem cidades portuárias, cidades que ficam próximas ao mar, né? Que tem um porto ali de grande importância para saída e entrada de mercadoria. Tem cidades industriais, nós temos São Bernardo do Campo, nós temos cidades paulistas com muitas indústrias lá importantes, então cidades industriais, ok? Pensa nisso. A principal função, aquilo que você lembra aquela cidade, faz referência àquela cidade, é a função dela. Também as relações. Cidade e campo se relacionam, cidade e cidade se relacionam. Como assim, tia? Cidades pequenas dependem das cidades maiores, certo? O campo depende da cidade, assim como a cidade depende do campo. O campo, ele produz, cultiva o alimento. E as cidades vendem esses alimentos e produzem também o maquinário que o campo vai usar. Por exemplo, máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas são feitos nas cidades. E aí vai para o campo e volta para a cidade com alimento. Então, essa relação, ela precisa ser desenvolvida saudavelmente. E por último aqui, a hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia é quem tem mais influência. Quem tem mais influência tem mais poder, manda mais. Então, as cidades são metrópoles. Primeiro nós começam povoados, vilas, centros urbanos e metrópoles. Metrópolis é uma grande cidade. Então, as cidades, elas têm a metrópole e a megalópole. Olha só, megacidades. São cidades grandes. Aqui no Brasil, a gente tem São Paulo, que já é considerada uma megalópole. As cidades de São Paulo, principalmente a capital, é a cidade com a maior influência no Brasil. Então, são cidades que têm influência no território todo. Então, tem mais poder, ela influencia mais. E as cidades menores, ela tem uma influência menor. Então, ela fica abaixo da hierarquia, tá? A gente pensa assim, as cidades, geralmente as capitais, exerce poder, exerce influência em todo o estado. Agora, Cabo Frio tem influência, mas uma influência maior do que São Paulo? Não. Que a cidade de São Paulo? Não. Cabo Frio, ele exerce influência aqui na região, mas não na região sudeste toda, na região dos lagos, talvez, né? Então, a gente pensa nisso. Depende da influência dessa metrópole, dessa cidade.
Então, é uma hierarquia. Quem tem mais influência manda mais, tem mais poder. Certo? Leiam as páginas do seu livro, depois que você vir essa explicação. Qualquer dúvida, me encontre no Instagram. Um grande beijo.